A todos os presentes, meus votos de boas-vindas, aos amigos que nos visitam, também minha saudação fraternal, e aos amigos internautas que nos acompanham online, também a minha saudação em nome da Santa Vó Rosa, do estimado profeta Irmão Aldo, de Nossa Mãe Maria Santíssima. Desejo a todos muita paz e digo a todos que é uma grande honra estarmos aqui, para que com os nossos atos devocionais valorizarmos, honrarmos, adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus e seus santos poderosos, pela grande bênção que é ser apostólico, estar na sua igreja e poder servi-lo com a nossa fé, o nosso amor e obediência. Portanto, honrar o poder de Deus com os nossos hinos, com a apresentação desse coral, com a meditação na mensagem do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, enfim, tudo aquilo que viermos a fazer com amor, com fé, com devoção, contribua para a honra e glória do Reino Celestial. E de lá nos advenha, por intermédio da Santa Vó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, as ricas bênçãos preciosas que tanto nós necessitamos para o nosso viver cotidiano ou do dia a dia. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vou fazer a oração inicial da nossa reunião. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus, Pai poderoso, Pai da eternidade, Pai de Jesus e de todos os santos poderosos, Pai desta igreja apostólica, da Santa Vó Rosa, do profeta Irmão Aldo, enfim, Pai de todos os santos da sua glória. Louvor, adoração, glorificação ao Senhor rendemos nesse instante em prova de agradecimento pela manifestação do grande poder da sua santa misericórdia e amor em nos constituir sua igreja e no meio da humanidade ser o porta-voz do além para retransmitir sua santa vontade e fazer valer sua santíssima vontade. Sim, tudo isto tem sido possível porque Jesus cumpriu com a sua bendita promessa de nos dar o outro Consolador. Aceite, ó Jesus, a nossa eterna gratidão, nosso louvor e adoração pelas suas obras, pela sua vitória, pelos seus feitos extraordinários, que hoje nos beneficiam com a presença desses dois santos poderosos, Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, com a presença constante de Nossa Mãe Maria Santíssima. A Trindade excelsa, louvor, adoração, gratidão, veneração e exaltação, hoje e para todo sempre. E a Senhora Santa Vó Rosa, por ter sido a grande santa de Deus, que mereceu Jesus se manifestar à Senhora, nós tributamos-te ações de graças, de louvor e adoração, pelo seu ministério de glória, em corpo presente e agora em espírito e verdade, como consolador da promessa de Cristo Senhor. Dai-nos, pois, a sua bênção, ó bendita Santa Vó Rosa. Louvamos e glorificamos a Santa Mãe Virgem Maria, pela sua presença constante, lado a lado da Senhora Santa Vó Rosa e do nosso Santíssimo Profeta Irmão Aldo, para nos ajudar, para nos arrebanhar, para fazer de nós um povo corajoso e ordeiro, zeloso de boas obras. Louvor e adoração a Ti, ó Santa Mãe querida, e ao Senhor bendito Primaz, nossa veneração, respeito, adoração e glorificação pelo seu ministério de glória, à frente deste povo, como porta-voz do Consolador, como intercessor e intermediador. O Senhor realiza um ministério de glória assim, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos integrar ao poder de Deus e fazer de nós um povo disciplinado, forte, corajoso, vitorioso, que seja ricamente abençoado como tem sido, está sendo e haverá de ser. Sim, aceite a nossa adoração ao Reino Celestial. E agora eu rogo, ó bendita Santa Vó Rosa, que a Senhora com o Santo Primazio, Nossa Mãe Maria Santíssima, tome em conta desta reunião, nos envolvendo na sua graça bendita para sermos um povo unido, zeloso de boas obras e que pratique o amor fraternal, que persevere na obediência, tenha muito amor a esta doutrina e disciplina santa, porque é a causa da nossa felicidade. Envolva-nos no seu poder, domine os nossos corações, dai-nos a sua bênção preciosa para que o nosso trabalho transcorra na mais perfeita paz
e a Senhora possa nos dar a sua direção sábia, justa, perfeita e eterna, juntamente com o Santo Primaz, e assim todas as coisas possam fluir como está esperado e aguardado no reino celestial. Ajude-nos, pois, entregamos nas mãos da Senhora, do profeta irmão Aldo, todo o transcorrer desta reunião, para a honra e glória do reino celestial e para a nossa edificação espiritual. Seja louvado e glorificado o poder da Senhora e de todos os santos do nosso Deus, hoje e eternamente. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem mar. E marcha confiante, pois vem grande o poder celestial. Amém. A igreja pode se assentar e nós vamos cantar alguns hinos do nosso cenário, tendo como início o hino de número 186, Louvemos o nome do Senhor. Se tu queres vencer, 187.
188. Não vivo de ilusão. Amém. Agora nosso louvor continua pela apresentação do coral. Vamos ouvir com o coral o hino intitulado Minha Súplica.
Vamos ouvir a apresentação de um solo com o hino Coração. Coração, por que se fecha tanto desse jeito? Por que tanta tristeza neste peito? Por coisas tão pequenas sem valor. Coração, Jesus está batendo em tua porta. O que passou, passou, já não importa. O importante agora é o teu amor. Coração, estenda a Jesus a tua mão. Jogue todo este orgulho pelo chão. Arranque todo o mal pela raiz. Coração, Jesus pode sarar tua ferida, tomar conta e olhar a tua vida. Volte novamente a ser feliz. Coração, não deixe este mundo te iludir, fingir ter alegria e não sentir, tentando a si mesmo se enganar. Coração, por que viver assim tão inseguro? Dê uma chance à tua vida no futuro. Dê lá no céu reservar o teu lugar. Coração, estenda pra Jesus a tua mão. Jogue todo este orgulho pelo chão. Arranque todo o mal pela raiz. Coração, Jesus pode sarar tua ferida, tomar conta e olhar a tua vida. Volte novamente a ser feliz.
coração. Não se deixe se envolver com sentimentos. Afaste da memória os pensamentos que procuram do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceita com amor esta mensagem e volte novamente a cantar. Coração, estenda para Jesus a tua mão. Jogue todo este orgulho pelo chão e prove para Jesus o teu amor. Coração, cante forte e com todo o seu fervor, para que um dia lá no céu de esplendor se faça ouvir a tua voz de vencedor. Vencedor, vencedor, vencedor. Com a apresentação do coral, vamos ouvir o hino Bom Servo.
agradecemos ao primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus, para a salvação nos dá. E agora, prezados irmãos, estimados visitantes e amigos internautas que acompanham o desenrolar desta reunião, eu passo para o conhecimento de todos as palavras do santo profeta Irmão Aldo, pertinente ao seu apelo de coletas, ou seja, do sustento da obra da igreja, os quais ele faz nos seguintes termos: estimados irmãos e irmãs, eu, Irmão Aldo, agradeço a todos por suas ofertas e seus dízimos e, mais uma vez, afirmo que esse é o único meio com o qual contamos para manter a nossa igreja e divulgar a nossa obra. E, dessa maneira, temos atendido à vontade de Jesus e da Santa Vó Rosa, para levar a paz, a salvação aos corações humildes, também para que muitas almas sejam ganhas para Deus, o Pai. No entanto, o custo dessa obra de fé e caridade é bastante elevado. É por esse motivo que tenho apelado aos corações de todos os apostólicos para que façam regularmente suas contribuições e tenho pedido àqueles que puderem que contribuam com os seus dízimos e suas ofertas especiais. Eu, Irmão Aldo, tenho assim procedido a fim de que as nossas atividades estejam sempre em andamento, sem interrupções ou adiamentos por falta de recursos e que possamos manter o pagamento das despesas de nossa igreja em dia e realizarmos tudo o que se fizer necessário pelo bem da obra em geral. Lembro a todos que, como povo de Deus, no tempo presente, nós ainda temos muito trabalho a ser realizado, tanto na sede como em muitas congregações, além da necessidade de mantermos a hora milagrosa em diversas emissoras de rádio, em vários horários e em muitas localidades desse país, com o objetivo de divulgarmos que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus e anunciarmos ao mundo que é tempo de salvação. Também lembro a todos que estamos em campanha para a aquisição de um imóvel nas proximidades da nossa sede, a fim de que, num futuro próximo, possamos ampliar os alojamentos e o templo da sede. Assim, contando com amor e com muita fé e coragem de todo o nosso povo, haveremos de vencer mais essa batalha. Envio a todos a minha bênção, o meu abraço fraternal
e a minha bênção e a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, tenham muito boa disposição para o viver cotidiano e muita paz em seus corações. Aí está o apelo do estimado profeta irmão Aldo, que é sempre um estímulo para que nós, povo apostólico, não deixemos de praticar a verdadeira e mais elevada caridade, cujo teor desta caridade visa salvar almas para o nosso Deus. E quando se trata em salvação de almas, não podemos medir esforços e nem sacrifícios, porque Jesus disse que uma alma salva no reino dos céus vale mais que todos os tesouros da terra. Portanto, com o nosso batalhar, com a nossa fé, com a nossa confiança, nossa boa disposição e convicção de que esta igreja é realmente dos céus e veio para nos trazer a salvação, vamos lutar, dando as nossas contribuições para a aquisição desses tesouros preciosos, que são almas que ainda Deus quer salvar e tem esperança de trazê-las para o nosso meio. E quanto à aquisição do imóvel, tem o seu objetivo: ganharmos espaço para as grandes realizações da obra da Igreja Apostólica que se concentram na sede da nossa igreja, ou seja, as grandes festas, aniversário do nosso Santo Primázio e o outro batismo. Também é 10 de junho, é final de ano, são festas de grande frequência. Por isso há necessidade de espaço, e por isso ele faz o seu apelo a todos nós, para que o ajudemos em mais este empreendimento que visa o nosso bem-estar, visa a nossa adequação aos dias futuros, quanto ao maior número de visitantes e o ingresso de um maior número de almas para este rebanho. Portanto, vamos batalhar para termos um futuro brilhante, como ele tem dito, e termos as recompensas do nosso Deus, com as suas ricas bênçãos preciosas, assim como temos recebido muitas bênçãos, haveremos de ser muito abençoados se mantermos o ritmo desta obra, sempre num andamento positivo, que nunca chegue a estagnar, mas sempre avante, com muita fé, amor e confiança, haveremos de concretizar todos os planos do nosso Deus, oferecer condições patrimonial para que as almas que nos procurarem sejam abrigadas, sejam consoladas, confortadas e formemos um grande rebanho para a honra e glória do poder celestial e do nosso Santo Consolador, porque luta para isto juntamente com o nosso primaz, nossa Mãe Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor. A luta desses santos é ampliar o número de integrantes na Igreja Apostólica e de almas salvas para o reino dos céus. Confiemos assim e façamos e atendamos o apelo do nosso estimado santo profeta irmão Aldo para o nosso próprio bem, felicidade e bem-estar. Eu vou orar consagrando os donativos. Santíssimo e onipotente Deus, Pai poderoso, que sempre orientou seus servos a apelar ao coração do seu povo para que a tua obra tenha andamento, nada falte para das coisas que necessita deste mundo, condições físicas, patrimoniais, enfim, tudo aquilo que for necessário, ela tenha o suficiente para se desenvolver, de modo que os planos santíssimos do Senhor Deus, seu divino Espírito e de Jesus nosso Senhor, hoje realizados pelo Santo Consolador, tenham êxito total. Entregamos nessas salvas ao nosso voto de confiança, nosso tributo de amor, de dedicação a esta obra na qual estamos abrigados, fortalecidos e consolados, para que a mesma tenha o seu andamento de vitória em vitória, e assim sejamos muito felizes. Entrego, pois, à bendita Santa Vó Rosa esses donativos, os quais considero consagrados para a expansão desta obra e para louvor e glória de todo o reino celestial, hoje e sempre. Amém. Enquanto acontece o recolhimento das oferendas, nós iremos ouvir com a orquestra
Oh, como é bom!
Com o coral vamos ouvir o hino A Grande Julgadora.
nome da Santa Vó Rosa, do estimado profeta Santo Irmão Aldo e de Nossa Mãe Maria Santíssima, eu agradeço a presença de todos que fizeram o seu esforço para aqui comparecer. Também a grata visita dos nossos visitantes, a presença dos nossos visitantes, fazendo o convite que compareçam outras vezes, que será para nós um motivo de honra e uma alegria renovada. E os nossos amigos internautas que têm a bem-aventurança de estarem online participando desta reunião e também se candidatando às bênçãos do nosso Deus e junto conosco, no mesmo espírito, louvar e glorificar o nosso Deus. Esse é o objetivo desta reunião, nos aprimorarmos na fé e trazermos o nosso tributo de gratidão e adoração ao nosso Deus pelos seus santos e anjos que se fazem presentes nesta reunião, transmitindo as suas ricas bênçãos preciosas a todos nós, portanto nos vivificando, refazendo as nossas forças espirituais para sermos um povo forte e destemido. Confiem assim, creiam assim e grandes bênçãos a Santa Vó Rosa nos concederá. E agora eu leio os demais recados do nosso estimado Santo Profeta Irmão Aldo e a sua mensagem. Santa Comunhão na sede. Teremos a Santa Comunhão em nossa sede no próximo domingo, dia 10 de novembro, com início às 18 horas. Às 17 horas, teremos a apresentação de hinos pelo coral. Recomendo a todos que participem deste sacramento com o desejo sincero de fortalecer o seu espírito no corpo e no sangue de Jesus, nosso Senhor. Os ensinamentos de Jesus, que Jesus transmitiu à Santa Vó Rosa, são a garantia da felicidade e da vitória do povo apostólico. Vitória do povo apostólico e de todos aqueles que vierem a crer. Jesus, nosso Senhor, encarregou a Santa Vó Rosa da missão de formar sua igreja e de santificar o povo apostólico, também para que esse povo estivesse preparado para ser sempre ajudado, guardado e amparado nas horas de lutas e de problemas, ou seja, diante das adversidades da vida. Para isso, nosso Senhor Jesus transmitiu à Santa Vó Rosa os seus ensinos preciosos, seus preciosos ensinamentos para a grande missão de santificar e de moralizar sua igreja, para eliminar do seu meio todos os costumes que prejudicam a santificação do povo de Deus na terra, inclusive para que ela ensinasse ao seu povo a regra de um bom viver, a moralização da conduta e de todos os aspectos do viver cotidiano, proceder com educação e bom trato em família e com o semelhante, e uma vida justa e disciplinada de acordo com a vontade de Deus Pai, para que o apostólico pudesse viver feliz e ser abençoado. Para que o apostólico pudesse ser feliz e abençoado. Cumprindo a missão que recebera de Jesus, a Santa Vó Rosa ensinou que os verdadeiros filhos de Deus precisam praticar o perfeito amor fraterno de uns para com os outros, precisam agir com prudência e serem de coração bondoso, simples, sem malícia e sem sentimentos maus que corrompem a alma. Ao ensinar a prática da vigilância e o cuidado no ouvir e no falar, a fim de evitar as ciladas do maligno ou do inimigo, ela recomendava
Sejam espertos como uma serpente, mas de um coração simples como uma pomba, incentivando assim a bondade, a mansidão de coração. Também aconselhava a todos o povo apostólico a ser consagrado, justo, honrado, de atitudes sensatas e de bons costumes, de boa educação e de respeito e de bom trato para com todas as pessoas, e recomendava a trajar-se com modéstia, simplicidade e sem exageros. Incentivava o respeito à doutrina e às ordens de Jesus e às orientações e ensinos que ela, Santa Avó Rosa, transmitia à Igreja, por se tratarem de ensinamentos que concedem honra para quem assim vive e que, quando fielmente praticados, contribuem para que as pessoas se tornem merecedoras da ajuda e do amparo dos céus para o seu viver cotidiano, para o seu lar e sua família. Foi por isso que Jesus exigiu, através da Santa Avó Rosa, que a nossa Igreja tivesse uma perfeita disciplina como regra de boa conduta, que, sendo praticada como complemento de sua doutrina, possibilitasse que os apostólicos fiéis pudessem ser vitoriosos a cada dia de seu viver. Possibilitasse que os apostólicos fiéis pudessem ser vitoriosos a cada dia do seu viver. A Santa Avó Rosa muito ensinou aos apostólicos a buscarem a cada dia a santificação individual, a santificação do seu lar e dos seus filhos, ensinando-os a serem obedientes e educados, tratando-os com amor e sendo esforçados em dar bons exemplos de pai e de mãe. A Santa Avó Rosa sempre recomendava a todos, dizendo: aceitem os meus conselhos, sendo obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, para serem abençoados. Compreendam, meus estimados irmãos e irmãs, que para serem bem-sucedidos a cada dia do seu viver, precisam guardar em seus corações a doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Avó Rosa nos deram com tanto amor e interesse pela salvação de nossa alma. Precisam amar a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, em primeiro lugar em suas vidas, a respeitar a todas as pessoas indistintamente, quer dizer, sem exceção, e aos seus irmãos e irmãs na fé, com amor, e de um verdadeiro Filho de Deus, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. São estes os mesmos princípios doutrinários e conselhos que eu, irmão Aldo, tenho ensinado e recomendo que todos os apostólicos pratiquem a cada dia no seu labutar na terra, pois a doutrina e disciplina apostólicas, quando fielmente praticadas, proporcionam uma vida com Deus e com o Consolador, conforme afirmou Jesus ao ensinar que do íntimo da alma daquele que cresce fluiriam rios de água viva. Ou seja, a pessoa convertida teria conhecimento perfeito da doutrina, e esta serviria de guia
para a sua vida e para todos que vivessem consigo. Essa promessa de nosso Senhor tem sido cumprida no tempo presente. Por isso, querendo o bem e a felicidade de todo o nosso povo, eu, irmão Aldo, recomendo aos irmãos e irmãs de todas as idades que se mantenham sempre fiéis e leais aos ensinos doutrinários e de boa conduta de nossa Igreja. Isto é, sejam leais e fiéis à doutrina e à disciplina que nos foram trazidas dos céus por Jesus e a Santa Vó Rosa, vivendo com simplicidade e amor no coração e sendo consagrados e santificados, para que todos sejam felizes, abençoados e bem-sucedidos em suas realizações, no trabalho, nos estudos, no lidar cotidiano e ao lado de seus familiares. Amém. Aí está mais uma prova do grande amor de Deus por todos nós. E graças a Deus, irmãos, esta igreja ressurgiu na terra para cooperar com a difícil missão de Deus: salvar, reconciliar almas para Ele e um dia habitar nos céus. Mas por que difícil? Devido a um pormenor: o livre arbítrio, ou livre escolha, ou liberdade de escolher o que quiser, porém nem sempre ter os mesmos resultados. O livre arbítrio levou o homem e a mulher, o ser humano, a fazer uma escolha muito infeliz, e por isso se afastou de Deus, perdeu a sua natureza, e daí a grande luta do Criador, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, portanto dotado das mesmas qualidades, sentimentos e virtudes próprios do Criador. Então a escolha foi mal feita, o intromissor teve campo aberto para agir, agiu porque é esperto, é vivaz, é malicioso, é grandemente perigoso, por isso agiu e está agindo, e daí a grande luta divina para reconciliar o homem e a mulher como seus filhos, a se voltarem para Ele e terem aquilo que é próprio do ser humano: paz, alegria, felicidade, vida eterna e salvação e vida eterna. E esta igreja ressurgiu para cooperar com Deus na execução desses seus planos. Mas por que houve a má escolha? Se o homem, o ser humano, sempre se esmerou em escolher aquilo que é melhor para si, por exemplo, uma comparação, em uma feira, quer para fazer valer o seu poder aquisitivo, o seu dinheiro, quer por questão de saúde e quer por questão de inteligência, escolhe sempre o melhor para o seu alimento, para a sua vestimenta, para o seu uso. Sempre o melhor, de acordo com as possibilidades financeiras de cada um, mas a intenção é esta: aplicar bem o seu dinheiro, ter saúde e ter paz, ser bem alimentado, ser feliz, tendo o seu organismo fortalecido. Mas, irmãos, este cuidado tem sido para com a alma também, que é a nossa principal personalidade, porque somos constituídos de corpo carnal e espírito. E quanto ao espírito, sua alimentação deve ser qualquer uma?
Aí está o pormenor. Infelizmente, não tem ocorrido o mesmo esmero. A escolha não tem sido bem feita para alimentar o seu corpo, o seu espírito. E daí? Arcar-se com consequências que jamais deveriam sofrer. O homem e a mulher, o ser humano, portanto, se sempre se preocupou em ser feliz, nunca deveria se afastar de Deus, nunca deveria dar ouvido ao pecado, porque o nosso corpo, que é a parte da nossa vida terrena, onde habita o nosso espírito, ele não é eterno. E daí uma preocupação que é válida. É justo cuidarmos bem deste corpo, porque é o templo do nosso espírito, enquanto cumprirmos nossa missão na terra. Mas e o espírito, por ser eterno e não ser bem alimentado, o pecado pode fazer o espírito ter morte com o corpo. Então, ao acabar-se o corpo, acaba-se o espírito, a vida neste espírito, e ele fica sem as virtudes divinas e não volta para Deus, que seria o normal e o natural, o projeto divino. Então é muito importante que saibamos, pelo prisma da doutrina e da disciplina, filtrarmos todas as coisas para escolhermos o melhor para o corpo e o melhor para o nosso espírito, alimentando-o de modo a merecer a graça de Deus e sua unção e virtude. Outra característica do pecado é ele ser bipolar. Parece estranho dizer isto. É verdade. Quando ele quer conseguir sua presa, ele oferece até algum gozo, alguma alegria, alguma satisfação e tal, porque ele está querendo conseguir prender a vítima. Mas depois de dominada pelo pecado, só vem tristeza, amargura, vida infeliz, e corre-se o risco de perder a vida da alma e nunca mais se reconciliar com Deus. Corre esse risco. Então ele proporciona um certo gozo, uma certa alegria, que são passageiras, mas o suficiente para prender, iludir a pessoa e depois então escravizá-la, porque sua natureza é de escrava. É de escravizar, conceder sofrimento, angústia, horror, terror, dor, enfim, tudo aquilo que não é saudável, que não contribua para a felicidade do ser humano. Outra coisa que tem surgido ultimamente, outro ditado, outro provérbio ou filosofia, que tem sido criada no mundo do pecado e tem sido divulgada e com isso dominado a maior parte da humanidade, é dizer que, ou agir, ou até querer convencer as pessoas de que o poder de Deus e aquilo que Deus exige dos seus filhos é inadequado, é obsoleto, anacrônico, portanto, para uns tempos de grande progresso e inovações como estamos vivendo. Será que isto tem razão de ser? Eu digo que não. O que é obsoleto, anacrônico, que corrói, que mata a alma, é o pecado. É o pecado. Por isso, nunca foi adequado à vida humana, nunca foi próprio, nunca fez parte da vida do ser humano, mas como um intruso, o dominador tem escravizado as pessoas para assim assolá-las longe de Deus, afastando-as de Deus e proporcionando tanto sofrimento. Uma coisa também que é dita a respeito do pecado e das coisas de Deus, é que o poder de Deus não se adequa, o viver de acordo com a vontade de Deus não se adequa, principalmente na época em que estamos vivendo,
porque é antigo. Enquanto o pecado, o que ele é? Neo-antigo? Não é. Ele é tão antigo quanto as primeiras ordens de Deus, porque as ordens de Deus passaram a vigorar e os ensinamentos divinos passaram a ser concedidos ao ser humano depois da intromissão do pecado. Então ele não é neo-antigo, ou meio antigo, como quer dizer o termo, mas ele é antiguíssimo. Ele é antiguíssimo. E nunca favoreceu o ser humano, mas sempre foi causa de sofrimento para o ser humano e de separação para com Deus. Enquanto que o poder de Deus sempre foi benéfico, é e será até o fim da existência do ser humano neste mundo, enquanto for da vontade de Deus. Deus sempre concedeu paz, felicidade, alegria, salvação, amor, sempre tratou o ser humano com amor, com bondade, com misericórdia, e sempre ofereceu vida eterna. Portanto, os benefícios do poder de Deus é sempre que o homem viva eternamente, o ser humano seja feliz enquanto aqui for da vontade de Deus, que cumpra a sua missão e depois passe a gozar de um modo ainda mais perfeito, com perfeição total, na glória de Deus, onde reinará para todos sempre. E como prova de que o poder de Deus se encaixa em qualquer época, seja de maior progresso ou de menor progresso, como tem ocorrido, desde os tempos de Noé até os dias atuais, como prova que o poder de Deus sempre foi benéfico e ajudador, e alimentou a vida no ser humano, para o seu bem, para a sua felicidade, é que em todas as épocas Deus operou os seus milagres na vida daqueles que lhe deram ouvido. Nos tempos de Moisés, nos tempos de Cristo, a plenitude de Deus agiu de modo perfeito, completo, portanto, porque plenitude quer dizer completo. E Jesus trouxe-nos uma doutrina vivificadora, santificadora e salvadora. E prometeu, ele sabia que a humanidade voltaria a ficar num estado espiritual deplorável, lastimável, por causa da assolação do pecado, a maior parte da humanidade. Ele sabia. Foi por isso que ele prometeu os tempos do refrigério, do qual nós estamos participando, como integrantes da Igreja do Consolador, fazendo valer tudo isto no meio da humanidade para aqueles que crerem, fazendo valer suas promessas. O amor de Deus novamente está atuando com abundância no meio da humanidade. Quando a humanidade está mergulhada num estado lastimável de separação, de angústia, de tanto sofrimento, a abundância do poder de Deus está à mercê daqueles que quiserem crer, aceitar e praticar. Por isso que a igreja voltou, foi restaurada, Jesus voltou, e as mesmas regras disciplinares, morais e espirituais prevalecem. A mesma doutrina, ainda mais aperfeiçoada, mais profunda, mais esclarecedora, dos tempos do Consolador. E a disciplina infalível para nos proteger de toda obra má, de toda ilusão, de todo engano, de tudo aquilo que queira ceifar nossa alma, matar nosso espírito, impedir-nos de voltarmos para Deus. Por isso que o nosso estimado primaz tem, com muito amor, com a preocupação sublime, posso dizer assim, com a preocupação sublime de conduzir almas para Deus, tirar as almas do pecado, vidas preciosas, serem produtivas, serem preciosas para o nosso Deus, é que Ele é incansável em nos transmitir seus recados. Por exemplo, ele diz aqui: eliminar do meio do seu povo os costumes que prejudicam a santificação do seu povo. Costumes.
E quais são entre os mais graves costumes? Quais são? Alcoolismo, tabagismo, fofoca, maledicência e tantos outros. Outra coisa que ele diz aqui: inclusive para que ela ensinasse o seu povo a regra de um bom viver. Irmãos, o bom viver nunca foi dispensável, nunca foi dispensado. É natural, é lógico, faz parte, é inerente, portanto, faz parte do poder de Deus, da pessoa divina de Deus, termos um bom comportamento, sermos honrados, sermos honestos, não praticarmos a inverdade, não sermos vítimas da ganância, sermos bons pais, boas mães, para bem educar nossos filhos, orientá-los no bom costumes, tentando com isto, num empenho muito grande, contrabalançar, com a meditação nesta doutrina, contrabalançar a avalanche, o tremendo bombardeio de ilusões e seduções que o mundo hoje oferece ao ser humano. De modo que nós precisamos contrabalançar essa situação, ensinando nossos filhos as regras de um bom viver, ensinando doutrina, histórias da doutrina, da vida de Cristo, dos seus discípulos, dos seus profetas, de Moisés, história riquíssima em detalhe que edifica a vida de qualquer pessoa que queira dar atenção e crer, da vida da Santa Vó Rosa, do surgimento desta igreja, da vida deste primaz que se faz presente como santo contemporâneo formado pelo poder de Deus por intermédio da Santa Vó Rosa. Eis aí, irmãos, como o poder de Deus e suas regras salutares de bom viver é atual em todas as épocas, em todas as circunstâncias do viver do ser humano. Tanto é que em uma época como nós vivemos, temos um santo inteiramente consagrado e santificado, dedicado à causa celestial, como um meio canalizador para conduzir toda a virtude e graça, fazer canalizar na vida de todos os que crerem e conceder paz, alegria, felicidade. Em troca do quê? Em troca de quê? De uma dedicação, de uma atenção ao que é bom, daquilo que não nos convém repudiarmos, daquilo que não enobrece evitarmos, daquilo que não contribua para a integração familiar, também impedirmos a sua entrada dentro do nosso lar, seja por quais vias forem, computador, televisão e tantos outros costumes e outros tantos perigos que existem. Então é preciso que vigiemos, que atendamos às regras de um bom viver deste profeta santo, que diz ainda, em outro trecho deste boletim, diz aqui, a nossa vigilância, sermos espertos como uma serpente. Espertos é estar atento àquilo que não nos convenha, que não nos edifique e não colabore para a nossa comunhão com Deus, mas atrapalhe. E simples como uma pomba. O pombo, a pomba, esta ave, ele é tão simples. Simples, sem orgulho, sem ostentação, que é a mesma coisa, ou empáfia, ou soberba da vida, tudo é a mesma coisa. Sem sermos violentos, malcriados, desrespeitadores, mas sim mansos, nossos trajos atender inteiramente às regras da disciplina da igreja. O ser masculino não usar roupas inadequadas quanto à cor, quanto a certas
trabalhos do tecido que não são próprios para o ser humano, para o homem. E para a mulher, também os trajos recomendados para as filhas de Deus, é o que a disciplina visa para evitar a cobiça, a malícia, a degradação, a depravação, visando só edificar, trazer bem-estar, honra, felicidade, vida. Então, irmãos, qual é a intenção de Deus? É atrapalhar o progresso da humanidade? Ou contribuir de modo inteligente, racional, portanto, com proveito total, salutar para o viver cotidiano e para a nossa, sem que atrapalhe nada a nossa alma, porque progresso ele é benéfico, quando bem usado, quando filtrado pelo conhecimento das coisas de Deus, ele só ajuda, ele só edifica, ele só coopera, como está cooperando hoje a internet, no seu lado bom, com as comunicações virtuais, enfim, todo esse trabalho realizado pela internet. Mas, quando mal usado, é por isso que nós precisamos honrar esta igreja e valorizar muito esta doutrina e disciplina, porque é o socorro que Deus está nos dando. Ele anteveu todo este progresso que poderia ser deturpado, levado para o lado negativo, então ele anteveu tudo isto, formando a sua igreja e dando-nos a honra dela participarmos, para que fôssemos e sejam poupados todos aqueles que quiserem dar crédito à nossa doutrina e disciplina, crerem nesses santos poderosos contemporâneos nossos, Santa Vó Rosa e Irmão Aldo, frutos de uma doutrina e de uma disciplina que vivifica, santifica e salva. Prova evidente, prova incontestável, indubitável, que é uma doutrina que só visa o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa verdadeira paz. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Eu vou orar para encerrarmos a nossa reunião. Bendita, Santíssima e Poderosa Vó, glorioso Consolador, que está presente por intermédio dos seus santos e anjos, está presente por intermédio do nosso Santo Primaz, suas palavras, seus conselhos, suas virtudes, o seu dom de onisciência, como ele mesmo tem dito, que visita as nossas reuniões com a Senhora, com Jesus, com a Virgem Maria, santos apóstolos e santos profetas, estão dando todo o amparo aos trabalhos da igreja, às suas reuniões e atividades. Louvor, adoração à Senhora. Ó bendito anjo da guarda, ó bendito anjo protetor, fruto do amor divino. Mais uma vez esse amor divino se faz presente no meio da humanidade e na vida de um povo. O ministério do Santo Consolador, a segunda testemunha fiel e verdadeira. Ó bendita Santa de Deus, louvor e adoração à Senhora. Tendes, pois, misericórdia de todos nós, que a sua graça, a sua bênção esteja presente, para ajudar aqueles que estão pedindo mais força, mais ânimo, mais coragem. Dê da sua bênção para desfazer os males quanto à saúde física, nos órgãos internos, nos músculos, nas juntas e ligaduras. Aqueles que estão nos hospitais, aqui representados pelos seus nomes inscritos nessa caixinha de oração, estão acamados, doentes, impossibilitados de ter uma vida normal. Os visitantes e aqueles que nos acompanham via internet, todos eles em posição de oração, estão clamando pela Senhora, pelo nosso santo profeta Irmão Aldo, por nossa Mãe Maria Santíssima, que em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, os ajude, os console, os fortaleça, continue a lhes dar entendimento, sabedoria e fé cada vez maior para fazer frente às tentações do mundo, do pecado, da tentação. Bendita Vó, ouça os seus clamores,
Atenda-os com o seu poder de consolador, de santa poderosa, como tem feito nesses 43 anos de ministério de consolador, e já fazia junto com o nosso santo Jesus, bendito Jesus, nos outros 16 anos da sua vida física. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Santa Mãe Maria Santíssima, atenda o pedido de todos, para que sejam todos consolados, confortados, e seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas venham a glorificar a Jesus, a Deus o Pai, o Santo Espírito e todo o reino celestial, e nos trazer bom ânimo, gozo e alegria para a nossa alma, para nossas vidas. Irmãos, creiam, confiem e recebam desta bênção miraculosa, multiforme, prodigiosa, que a Santa Avó Rosa, o nosso estimado profeta Irmão Aldo e nossa Mãe Maria Santíssima estão nos concedendo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. A nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa Santa Avó Rosa e o nosso primaz também abençoa a todos. Tenham um regresso feliz, uma noite de descanso e paz, e assim sejam felizes, prósperos e bem-aventurados. Todo louvor, honra, gratidão e adoração à Senhora e a todo o poder celestial, à Santa Avó Rosa, hoje e eternamente. Amém. A paz do Senhor para todos.